1000 de cada tribo. Ele não apenas os redime e os levanta, mas também coloca uma marca em suas testas. Não sabemos o que é, a não ser que os protege sobrenaturalmente de qualquer ataque, assassinato ou tentativa de silenciá-los. E lemos sobre isso em Apocalipse 7, 1-8. Antes de chegarmos à grande multidão em Apocalipse 7, começando a ler no versículo 9, os 8 primeiros versículos nos falam sobre os 144.000. E é por essa razão que, na cronologia e no contexto, parece que uma das grandes colheitas de todos os que serão salvos durante a era da tribulação será salva por meio da pregação desses 144.000. Mas muitos dos santos da tribulação também virão a Cristo, ouvirão o Evangelho, se arrependerão e serão salvos porque Deus também enviará 2 testemunhas. E há debate sobre quem são essas 2 testemunhas. Tem um ensinamento sobre isso, se você quiser um estudo mais aprofundado, mas ele se encontra em Apocalipse 11, 1-13. Essas 2 testemunhas pregarão o Evangelho. E a Bíblia nos diz que essas 2 testemunhas profetizarão por 1260 dias, o que é 3 anos e meio pelo calendário judaico, exatamente 1/5 do período da tribulação. Eles pregarão na segunda metade do período da tribulação e realizarão grandes milagres para validar a verdade do que estão pregando. E então a Bíblia também nos diz que Deus enviará um anjo mensageiro sobrenatural que também pregará para tentar ajudar as pessoas a serem salvas durante o tempo da tribulação. Vá para Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e vá até o versículo 6. A Bíblia diz: E vi outro anjo voando pelo céu, levando as boas novas eternas para proclamar aos homens, para proclamar aos povos que pertencem a este mundo, a toda nação, tribo, língua e povo. E então Deus levanta 144.000 evangelistas judeus. Deus envia 2 testemunhas sobrenaturais. Deus envia um anjo mensageiro, todos enviados por Deus para a proclamação final da possibilidade de ser salvo. E uma multidão que nenhum homem poderia contar recebe a verdade, embora sejam martirizados por sua fé, por não aceitarem a marca, por rejeitarem a agenda política do anticristo e toda a sua administração. Eles pagam o preço mais alto. Eles são martirizados por sua fé. E então, muitas vezes penso que, após o arrebatamento, a Bíblia provavelmente ainda será encontrada em massa na terra. Mesmo que a queimem, mesmo que tentem reuni-la e destruí-la. Provavelmente haverá Bíblias subterrâneas, assim como há agora em muitas nações do mundo, que proíbem as Escrituras e proíbem a fé em Cristo e a propagação do cristianismo. A Bíblia provavelmente ainda será facilmente encontrada durante a tribulação, e muitos pesquisarão e vasculharão suas páginas para encontrar a verdade de Deus, especialmente a profecia bíblica. E então, muitas vezes me pergunto se ainda haverá plataformas de mídia social com as centenas de mensagens do Evangelho que nosso ministério preparou e disponibilizou agora mesmo. Parte desse conteúdo ainda estará disponível durante a tribulação? Não sei. É uma possibilidade. Mas o que é realmente importante entender é que, mesmo no pior derramamento do julgamento de Deus, a era da tribulação, Jesus disse que se Deus não tivesse abreviado sua ira, ninguém seria capaz de sobreviver. Mesmo com tudo isso, a Bíblia nos diz em Apocalipse que 3/4 da população da Terra será destruída por várias pragas e pandemias e talvez por guerras nucleares e múltiplos eventos apocalípticos dos quais as Escrituras nos falam.
Isso eliminará 3/4 da população da Terra. Imagine. Digamos apenas para fins matemáticos, que há cerca de 9 milhões, bilhões de pessoas na Terra hoje. Se 9 bilhões de pessoas estão na Terra hoje e 3/4 delas são eliminadas na tribulação, isso significaria que 6 bilhões de pessoas serão destruídas, erradicadas. Durante o período da tribulação, e apenas 3 bilhões permanecerá. Talvez o Evangelho ainda permaneça em formas que não conhecemos. Mas uma coisa da qual você pode ter certeza ao concluir nosso estudo hoje é que no maior momento de ira que o mundo verá, o derramamento do julgamento de Deus sobre os ímpios. Sua misericórdia e sua mensagem ainda estarão disponíveis, e todos os que invocarem seu nome, mesmo na tribulação, serão salvos. Ao concluirmos, durante a era da Igreja, Deus reconcilia o mundo consigo mesmo por meio da Igreja. É importante que você entenda isso. Estamos vivendo na era da Igreja agora. Eu disse isso antes, deixe-me repetir para aqueles que são novos estudantes da Bíblia. A era da Igreja começou com o primeiro advento de Cristo. Foi inaugurada oficialmente em Atos, capítulo 2. Ela termina com o arrebatamento da Igreja. Portanto, estamos vivendo atualmente na era da Igreja. E durante a era da Igreja, Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo por meio da Igreja e do ministério da Igreja. Mas não é assim que será durante a era da tribulação. Durante a era da tribulação, Ele também restaurará e alcançará um mundo perdido. Mas Ele não fará isso por meio da Igreja. Ele fará isso por meio da nação de Israel. Muito importante. E muitos de vocês nunca aprenderam isso, mas um estudo cuidadoso das profecias bíblicas deixa essa distinção clara. Não deixe de incluir isso em suas anotações de vida. Antes da tribulação, Deus alcança os ímpios, os perdidos, por meio da Igreja. Mas durante a tribulação, a Igreja está ausente. E como Ele preserva o Evangelho da graça? Como Ele preserva o Evangelho da salvação? Por meio de Israel e do povo judeu. Os 144 mil são judeus. 12 mil de cada tribo. As duas testemunhas são judias e, novamente, há debate sobre quem elas são, e eu tenho um estudo sobre isso. Os anjos enviados por Deus. Deus, por meio de Israel, preserva a mensagem da salvação durante a era da tribulação. Embora a maioria desses santos da tribulação seja martirizada por sua fé. Eu digo que, acima de tudo, há algum debate sobre se alguns sobreviverão, se esconderão e estarão vivos no final do período da tribulação. Não vale a pena fazer uma declaração dogmática definitiva sobre isso, porque as Escrituras não nos dão o suficiente para fazê-lo. Mas, embora a grande maioria, se não todos, sejam martirizados por sua fé e por rejeitarem os mandamentos globais do Anticristo durante o reino milenar após a tribulação, os santos do Antigo Testamento, os santos da era da Igreja e os santos da era da tribulação unirão suas vozes em louvor e gratidão a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação da própria terra em que vivemos. A salvação foi oferecida a você. E se você nunca recebeu a salvação antes, eu a ofereço a você agora. Você pode se sentir como, cara, pregador, se você conhecesse minha vida, meu passado, meus pecados, você saberia que Deus nunca poderia me amar ou me perdoar. Meus pecados são numerosos ou ruins demais. Mas a Bíblia diz que a graça de Deus é maior que o seu pecado. A misericórdia de Deus é maior que o seu passado. E a Bíblia não pode mentir. Ela nos diz em Romanos: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Se você não tem certeza de que está bem com Deus, se não tem certeza de que se o Senhor